né? Por mais um dia, o Senhor nos respondeu abrir nossos olhos, nos respirar. E vamos buscar a face de Deus nessa noite de oração. Aqueles que se sentir de orar de joelho, aqueles que se sentir de orar de pé, sentado. Faça assim como o Senhor guiar nessa noite. Aleluia. Buscamos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, aleluia, Senhor. Oh Deus amado, Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita no céu. Mais uma vez, ó Pai querido, estamos na sua casa, ó Pai, louvando e agradecendo o seu bom Espírito, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, um culto de quinta-feira, um culto, Senhor, no qual o Senhor tem colocado o desejo no nosso coração de estar presente, ó Pai. Nessa noite, ó Pai querido, nós rendemos graças a Ti, ó Pai, por mais esse dia, pelo privilégio, ó Pai amado e santo, de estar na Sua casa, pelo privilégio, ó Pai querido, de mais um dia, Senhor, o Senhor tem te dado vida, coragem, ó Pai. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para Te buscar. Estamos aqui, ó Pai amado, para Te agradecer. Estamos aqui, ó Pai amado, para Te adorar. Porque só Tu é digno, ó Pai, só Tu é digno de todo louvor, só Tu é digno de toda glória, só Tu é digno, ó Pai, de toda adoração nessa noite. Então este culto, ó Pai, no qual foi aberto em nome do Seu Filho amado, é para Ti, ó Pai, é para o Senhor, ó Pai. Oh Deus querido, oh Deus amado, oh eterno Deus, muitos acham que é uma quinta-feira normal, mas nós sabemos, Senhor, quando nós estamos na Tua presença, nada é normal, ó Pai. Oh Deus querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, no decorrer deste culto. Nos ajuda, Pai querido, que seja um culto abençoado e guiado pela Tua presença. Oh Senhor, nós rendemos graça nessa noite, ó Pai, por um despertar, Senhor, que o Senhor tem dado no nosso coração. Pelo despertar, ó Pai
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja. Obrigado, Pai querido. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Grande que tu és, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Clama a mim, eu e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Não sabes, não são três, né? Vamos ver, só três. Olha que versículo maravilhoso, irmãos, que o Senhor deu para a parede da igreja. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, aleluia, e firmes que não sabes, aleluia. Então esse versículo vai falar com a gente que a gente tem que clamar a Deus, clamar ao Senhor o tempo todo, que Ele vai nos responder às nossas lutas, às nossas tribulações, às nossas situações que passamos no dia a dia. Com esse versículo, irmãos, é muito forte mesmo. Glória a Deus. Se você refletir na passagem de Jeremias, é intenso, é muito bom de ler esse versículo. Glória a Deus. Então, nessa noite, irmãos, eu vou estar passando para o pastor Lorival para ele dar continuidade. Glória a Deus. E agradeço a minha oportunidade e as palmas são para Jesus. Deus é maravilhoso, né? Nós estamos aqui, nosso objetivo é buscar a graça, a presença do Espírito Santo de Deus. E nesta noite, esse trabalho, né? A palavra que liberta, nós confiamos que a palavra de Deus nessa noite realmente vai libertar, né? Glória a Deus. Clama a mim e responder-te. Muito importante, maravilhosa essa palavra, né? Clamor. A necessidade do cristão é clamar a Deus. Nós devemos clamar a Deus de dia, clamar a Deus de noite, clamar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Precisamos ter uma vida de clamor a Deus. Quando nós clamamos a Deus, Deus ele está pronto para ouvir, pronto para atender a oração de cada pessoa que clama a Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa noite, vamos já entrar na parte do louvor, né? O ministério do louvor vai estar louvando a Deus. Glória a Deus. Quinta-feira, dia de bênção, dia a qual confiamos no trabalhar do Espírito Santo de Deus, né? O pessoal está trabalhando, mas nós estamos aqui para buscarmos a Deus, adorarmos a Deus, ter uma vida com Deus. Amém, igreja? Como nós vamos receber a serva do Senhor? Amém, igreja? Amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos se pôr de pé para estar louvando e adorando o nome de Jesus. Como já foi falado na oração, precisamos ser gratos pela oportunidade de estarmos na presença dele mais um dia, de estarmos reunidos em teu nome aqui, podendo falar um pouco mais sobre a tua palavra, meditar nos seus mandamentos. Amém? Estamos um pouco no número, sim, estamos, mas creio que Jesus já está presente entre nós e na maioria das vezes, para o milagre acontecer, para as bênçãos acontecer, às vezes depende mais de nós, da nossa doação, do nosso desenvolvimento, da nossa meditação. Então, igreja, vamos ouvir uma só voz, uma só comunhão, louvar esses valores para a gente. Amém? Glória a Deus.
Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei.
Que Deus continue nos abençoando nessa noite, nessa caminhada. Que a palavra de Deus era vista. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e tocar enquanto está perto. E nós estamos buscando, aleluia, cada dia mais. Amém? Vamos estar orando nessa noite, aleluia. Aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, ora com fé, aleluia, presente a tua causa, a tua necessidade, aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor. Que seja com fé, com esperança, com convicção, com perseverança, que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Senhor, é momento de oração. É momento, meu Deus, que com muita alegria, meus Deus, meu culto se encontra reunido aqui na tua casa, meu Deus, pela sua grande e infinita bondade e misericórdia neste culto, meu Deus, aonde diz a palavra que liberta, meu Senhor. A palavra do Senhor tem libertado e multidão, meu Deus, através da tua palavra. Ó, meu Deus, que nesta noite, meu Pai, vem o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, Pai, neste momento. Espírito Santo de Deus, vai tocando. Espírito Santo de Deus, ao governo, enquanto nada alojado, que seja destruído agora. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder da oração. Ó, meu Deus, nós colocamos a tua igreja diante das tuas mãos agora, meu Deus. Aviva, meu Pai, a tua obra nesta noite. O Espírito Santo toca, meu Pai, em cada vida nesta noite. Opera, meu Deus, o teu milagre. Opera, meu Deus, o teu prodígio, o teu sobrenatural aqui nesta noite. Espírito Santo vai tocando, vai cobrindo com o teu sangue carmesim, meu Senhor, a vida do irmão, da minha irmã, aqueles que não podem estar aqui nesta noite, que está no bar, está no trabalho,
seja alcançado, meu Deus, e seja regenerado pelo poder do teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, a palavra do Senhor, ela tem poder. A palavra do Senhor diz: cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, que serei curado. Oh, meu Deus, liberta, meu Pai, que serei liberto de toda aflição do maligno. Oh, meu Deus, eu coloco, Pai, a tua igreja agora, Senhor, vitoriosa nas tuas mãos, porque o Senhor nos chamou para servir, Senhor, meu Deus, não para ser fracassado. Nós colocamos, Pai, na tua presença, Senhor. Agradecemos, oh Pai, por mais este momento especial, momento especial que o Senhor nos deu de estar reunido na tua casa e queira, oh Pai, mover as tuas águas neste lugar. Move as tuas águas, meu Pai. Move as tuas águas que estão feridas no corpo e na alma da nossa vida agora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Ó Deus, este momento, ó Pai, a qual nós estamos, ó Deus, reunidos aqui, ó Deus, que todo o espírito de enfermidade, ó Pai, toda obra contrária seja neste momento queimada agora, seja destruída em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, toda obra seja destruída. Vai soltando esse corpo agora, vai soltando essa mente agora, vai soltando esse lar agora, toda força contrária, em nome de Jesus, todo mal, respeite o nome de Jesus agora. Ó Deus poderoso, é no teu nome, ó Pai, é no teu nome, ó Deus, que nós amarramos agora, amarramos toda a enfermidade agora, e lançamos no inferno agora, no nome santo do Senhor Jesus. Entra, Pai, com providência, entra nos lares, meu Pai, entra, ó Deus, nas famílias agora, Senhor. Visita cada família, Pai, visita cada parente, ó Deus, aleluia, do teu povo agora, meu Pai. O teu Espírito Santo, ó Deus, ele está em todos os lugares, meu Pai. E nós, neste momento, ó Deus, determinamos a bênção, determinamos a cura, Pai, no nome santo, aleluia, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom Josias. Graças. Houve uma porta foi arrombada. A porta foi derrubada lá na casa de vocês, tá? Depois do culto nós vamos ser um segundo um pouquinho para a gente conversar, tá bom? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Nós vamos nessa noite receber as ofertas. Vamos ungir, né? Você que tem condições de abençoar a obra de Deus, vem ungir as tuas mãos aqui. Ah, hoje eu não tenho nada, não tenho problema, vem ungir as tuas mãos, porque hoje você não tem, mas amanhã Deus vai abençoar a obra. Bem? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Alex tem um louvor para apresentar. Glória a Deus. É bem assim de Deus, né? Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo desse Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Glória a Deus. Continua na dispensação da graça de Deus. Amém? Aleluia. Glória.
do Senhor Jesus, amém? Vamos estar louvando a Deus comigo aí. Esse hino é muito bom e diz para a gente que vencer é preciso, né, irmão? Sei que não é fácil seguir na caminhada, sei que não é fácil seguir na presença de Deus, porque vem as tentações, vem os dividir. Não diga não posso, que não vai conseguir, e tudo acabou, o sonho já passou, e que vai desistir. Deus não se agrada com tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estender as mãos. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Mas agora, vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai
Deus. Vencer é preciso, né? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu convido a nossa irmã Mariana, que está ministrando essa noite, né? Ao coração da igreja. E no final do culto eu fiz uma avaliação do ano de 2025. Quem trouxe mais alma aqui na igreja? Foi 3 pessoas que trouxe mais alma na igreja. Glória a Deus. Então vamos. Eu vou dar o nome das 3 pessoas. Né? Às vezes vocês fazem as coisas para Deus e acham que a gente. Às vezes vocês acham que a gente não está observando, mas a gente está analisando quem está trabalhando, quem está orando, quem está buscando, quem está fazendo alguma coisa. A gente fica ligado, sabe? Porque a gente está aqui para liderar o povo de Deus. A gente vê, né, as pessoas que estão se empenhando, né? Todos estão empenhados. Mas tem uns que parece que tem mais graça de Deus de trazer alma para a igreja, né? Glória a Deus. Para que a nossa irmã está ministrando a palavra de Deus, eu peço a vocês, estenda as tuas mãos, vamos abençoar a vida da nossa irmã em oração, para que o Espírito Santo de Deus possa usar ela de uma forma maravilhosa. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus Santo, ó Deus maravilhoso, essa oportunidade a qual a tua serva, Pai, tem para ministrar a tua palavra, Senhor. Que não seja, ó Deus, o falar dela, mas sim falar do Espírito Santo, ó Deus, através dela, Pai, nessa noite, ó Deus. Nós o abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Cumprimento novamente a todos com a paz do Senhor. Chegou o momento mais importante da noite, né? Nós viemos buscar a sua palavra, o seu direcionamento. Amém. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias ali em Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. No versículo 22 em diante. Uma palavra bem conhecida por todos. Mas eu creio que cada vez que uma palavra é ministrada, a gente consegue tirar alguma coisa ali da parte de Deus, né? Então eu creio que essa palavra, por mais que ela seja muito conhecida, que nós vamos falar de 2 pessoas, de 2 milagres, né, de 2 curas, que ficaram muito conhecidos na Bíblia, nas Escrituras. Amém? Vamos lá. E ele se chegou a um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que por
poder de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram meus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Até ver. Amém? Bom, igreja, aqui a gente já conhece essa passagem, mas eu quis ler até o final para enfatizar algumas coisas. Pode deixar comigo mesmo, que eu voltando os versículos, tá, irmão? Bom, a gente conhece essa passagem, mas o meu foco não vai ser ainda Jairo, vai ser a mulher de um dos outros que são. Por mais que comece, né, um capítulo falando sobre Jairo, essa mulher que ela literalmente ela rouba a cena, né? Por quê? Essa mulher já havia há 12 anos, como foi falado, que ela tinha essa hemorragia, certo? Então, se a gente começar a pensar biologicamente, cientificamente, essa mulher, ela com certeza ela já estaria anêmica, fraca, talvez tendo tonturas diariamente, calva, e com certeza com algumas das doenças psicomáticas, depressão, ansiedade, todas essas doenças que acometem a mente. Por quê? Porque ela era rejeitada pela sociedade, né? Ela era rejeitada pela população por conta dessa doença que tornava ela o quê? Impura. Amém? Então, aqui eu tenho certeza que essa mulher, com esse tempo, com esse processo dela, com certeza ela já poderia ter falado várias vezes que ela nem sabia mais o que ela fazia. Como foi dito aqui, ela já tinha utilizado todo o seu dinheiro, toda a medicina disposta e disponível na época foi procurada e mesmo assim nada resolveu o problema dela. Amém, igreja? Amém. E é isso que acontece às vezes, na maioria das vezes. Nós temos algo e com o passar dos anos a gente fala, eu nem sei mais o que vou fazer. Não vejo luz no fim do túnel, não vejo uma solução. Por quê? Porque a nossa visão, a nossa mente e as nossas forças, elas são o quê? Limitadas. Tudo isso é limitado. Mas a gente não pode esquecer, igreja, que o nosso Deus, ele não é limitado. Pelo contrário, ele pensa, ele age, ele transforma, ele renova coisas e pessoas que a gente, na nossa visão humana, a gente acredita que não tem mais jeito. Mas Deus tem jeito. Mas Deus tem uma solução, porque ele é ilimitado. Amém? Então, aqui nessa palavra, a gente vai tirar e vai aprender duas coisas. Que não há nada. Vamos repetir comigo. Que não há nada. Não há nada. Neste mundo que Deus não possa resolver. Não há nada, igreja. A gente pode listar uma lista gigantesca das coisas mais impossíveis que venha na nossa mente limitada. Que Deus vai lá e pode fazer muito além ainda. E uma segunda coisa, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o nosso tempo, ele nunca vai ser o mesmo tempo do Senhor. Essa mulher estava há 12 anos. Pela medicina estava enganada, pela família estava enganada, pela população enganada. Mas, no fundo, eu acredito que ainda ela tinha uma esperança. E aqui a gente vai ver, no versículo, que ela ouviu. Quando nós vemos a igreja, a gente ouve, certo?
no versículo 27, vai falar. Ouvindo falar de Jesus. Esse versículo aqui, na realidade, ela não tinha visto ainda. Ela somente tinha ouvido. Por quê? Naquela época ali, Jesus já estava fazendo muitos milagres. Porém, entretanto, no versículo 22, 23. Já se ouvia de muitas maravilhas, milagres, curas que Jesus estava fazendo. E essa mulher ouviu esses testemunhos. Só que o que acontece? Como eu disse, ela era considerada impura, de acordo com a lei de Moisés. Então, ela não poderia tocar e nem ser tocada. Porque se ela tocasse, a pessoa que ela tocasse ficaria impura.
realmente ela estava recebendo um milagre da vida. E é isso que às vezes a gente, igreja, não entende. Às vezes a gente almeja alguma coisa, quer conquistar alguma coisa, mas naquele momento a gente não consegue. E às vezes nesses momentos, às vezes a gente murmura, a gente fica triste, a gente quer se abater, mas a gente esquece que hoje, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso andar, o nosso enxergar é tudo um milagre de Deus. Porque se Ele não nos voltar os seus olhos para nós, o que acontece? A gente morre. Na primeira esquina, às vezes caindo dentro de casa, de um degrauzinho, ou simplesmente Deus fala assim, corta. Então, aqui a gente tem que entender, o milagre final foi o maior milagre? Foi. Ela foi curada. Mas os 12 anos, esse processo dela, também foi um milagre atrás do outro. E é isso que a gente tem que agradecer, igreja. Precisamos agradecer diariamente o que Deus faz na nossa vida. Diariamente a gente precisa agradecer que estamos de pé, que podemos trabalhar, que podemos sustentar as nossas famílias, que podemos vir na casa de Deus, que podemos falar e evangelizar, que podemos louvar tantas pessoas que hoje queriam ter a oportunidade de estar fora da sua casa, mas está lá dentro de um hospital, acometido de um câncer, acometido de um acidente que não teve culpa, acometido de algo que, se for ver, ela não merecia, mas está passando. E às vezes a gente, quando a gente sai das nossas casas, quando a gente se levanta, na correria a gente até esquece de agradecer a Deus, de se prostrar e falar, Deus, obrigado por mais um dia, por ter sustentado, por ter dado um respirar nessa noite, por ter me levantado com coragem, com fé, e que eu venha vencer o dia de hoje. E isso, igreja, é uma memória da alma. Cada vez que a gente agradece a Deus, cada vez que a gente é grato a Deus, a gente está criando uma memória para a nossa alma de agradecimento. Porque se a gente começar a olhar fora da nossa caixa, hoje nós estamos aqui em Três Lagoas, creio que aqui talvez tenha pessoas que passam fome, sim, como toda cidade tem, mas a nossa realidade às vezes ela não é alcançada dessa forma. Pelo menos na minha visão, eu não tenho ninguém próximo de mim que é nessa situação, que não tem um lar, que não tem uma casa. Mas se a gente abrir os nossos celulares, se a gente abrir o jornal, se a gente começar a pesquisar um pouco, a gente vai começar a ver realidades totalmente diferentes de nós. Pessoas que não têm acesso a um Deus que nós temos. Pessoas que não têm acesso a uma moradia, a um lar, a um alimento. Coisas básicas que às vezes, na maioria das vezes, a gente não agradece. Então, igreja, o dia a dia é um milagre na nossa vida. Eu entendo, a gente também não tem que se conformar, às vezes, com uma doença, com uma situação que a gente vive financeira, familiar, enfim. Não temos que ficar acomodados. Jesus não quer isso de nós. Ele quer de nós a fé dessa mulher. A fé que somente ao ouvir fez com que ela se direcionasse a um homem, a um Deus de Todo-Poderoso, sem ela nem ter visto ele. Somente para ouvir as maravilhas, ouvir os testemunhos dos milagres que acontecia. E ela se direcionou. Então ela fez o quê? Ela se
Jesus para receber a cura. Pelo contrário, as pessoas se chegavam nele, pediam oração, pediam e recebiam a libertação. Mas ela diz naquele momento, ela se viu sem sangue. E aí, a partir disso, ela cria esse movimento. Amém, igreja? Amém. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Amém. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, aleluia, Jesus. Então, igreja, aqui a gente consegue ver o que a fé dessa mulher conseguiu alcançar. E às vezes, e é o que eu já fiquei pensando, ela se chegou quietinha na presença de Jesus, daquela multidão, e ela simplesmente, ao tocar, saiu o poder, saiu a cura, saiu a libertação que ela esperava há 12 anos. E aí aqui, se a gente vê ainda, esse método dela de tocar em Jesus, basicamente, ela pegou o que ela queria, ela não pediu, mas também ela não roubou. Simplesmente, ela tocou, meteu a mão nas vestes de Jesus, pegou o que ela precisava, que era a libertação dela, a cura. E se Jesus não parasse naquele momento e perguntasse quem tocou em mim, ela nem iria se apresentar. Porque, como foi falado na palavra, ela estava tremendo e temendo o que poderia acontecer com ela. Porque a rejeição era grande. Então, você imagina tocar num sacerdote, num homem de Deus. Naquele momento, ela sentiu a cura dela. E aí, isso talvez criou um medo na cabeça dela. Meu Deus, eu fiz algo que talvez não poderia. Então, se Jesus não para e pergunta quem tocou, como ela tinha passado esse despercebido, ninguém nunca nem ia pensar que ela tinha sido liberta naquele momento. E aí que está a igreja. É esse nível de fé que a gente precisa buscar diariamente. Porque às vezes a gente fica no deserto, às vezes a gente fica nas provas, nas lutas, porque a gente não se posiciona. A gente não se coloca diante da presença de Deus para que a gente consiga receber. Às vezes a gente acredita que tudo depende de Deus e nada da gente. E às vezes não. Deus está vendo que você precisa se posicionar na presença dele. Que você precisa se colocar diante da presença dele e falar: esse aqui, Senhor, esse aqui me usa às vezes para agradar a mim mesmo ou para criar outras pessoas. E às vezes ele está esperando de você um lugar, às vezes ele está esperando de você um levantar. E é isso que a gente precisa entender. O Evangelho de Deus é lindo, é perfeito, maravilhoso. As Escrituras, cada vez que a gente vai se aprofundando, é lindo. Mas se a gente não colocar em prática, é um livro. Se a gente não colocar em prática no nosso dia a dia, é lindo. Fé que move montanhas, é lindo, é perfeito. Mas se a gente diariamente não começar a procurar, a criar, a gerar fé na nossa coração, vai ter um momento que a gente não vai nem acreditar na sua própria palavra. E aí a gente vem na igreja, a gente escuta, mas no momento que a gente sai lá fora, o Alzheimer também toma a nossa cabeça e a gente esquece. Porque a gente não tem fé para acreditar que Deus é o Deus do impossível. É o Deus que tirou aquele povo do Egito. É o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. É o Deus que curou essa mulher do fluxo de sangue. É o Deus que ressuscitou a filha de Jairo. E por que acontecia tantos milagres no passado e às vezes a gente não consegue enxergar? Porque a gente não é grato pelo pouco. Porque a gente não é grato pelo nosso dia a dia. Aí a gente quer o quê? Um milagre muito grande. Um milagre para a gente vir aqui na frente e falar para todo mundo que Deus curou, que Deus ressuscitou.
Mas a sua palavra vai dizer que a gente precisa ser feliz no pouco. Então, o pouco hoje pode parecer pouco, mas não é. A nossa vida não é pouca. O nosso dia a dia, de estarmos aqui na presença de Deus, de estarmos vindo numa igreja, não é pouco. Às vezes pode parecer aos olhos das pessoas, mas acredite, igreja, nós estamos aqui buscando ir atrás de um único objetivo. Então, aquela multidão, se a gente for ver hoje, há uma grande multidão lá fora. Uma grande multidão que às vezes está almejando a cura, almejando a libertação, está passando por Jesus do lado dele, mas não percebe que Jesus ele sempre vai estar de braços abertos para nos abençoar, para nos curar, porque ele nunca quer ver os seus filhos. Deus ele nunca vai querer ver os seus filhos sofrendo. Pelo contrário, ele quer nos abençoar. Só que depende de nós. Depende de nós na dedicação. Depende de nós nos louvores. Depende de nós nas orações. Porque o que ele quer conosco? Um relacionamento. Ele quer uma fidelidade com os seus filhos. E que pai, e se a gente pensar, não quer isso com os seus filhos? Não quer só chegar, não quer ouvir os seus filhos passando o dia a dia. Por mais que às vezes ele saiba, ele quer ouvir de você. Ele quer entender o que você está sentindo. E aí, a partir desse momento, que a gente cria um relacionamento, que a gente está ali diariamente conversando com ele, colocando ele na nossa frente em tudo que nós fazermos, aí sim a gente vai começar a ver os milagres. Assim a gente vai começar a contemplar as curas, as libertações. E não ficar somente quinta-feira na libertação. Não, igreja. A gente precisa entender que a libertação às vezes está travada em nós mesmos. Porque às vezes a gente quer o quê? Que o pastor olhe na gente. Às vezes a gente quer que o missionário, que o presbítero olhe na gente. E a gente fica o quê? Estacionado. Não, mas a minha oração não se achega tanto igual essa. Tudo bem, às vezes a gente entende que um homem do Senhor, uma mulher do Senhor, às vezes é mais honrada. Mas às vezes ele quer ver de você. Ele quer ver você se mover em direção a ele. Ele não quer você somente sentado, esperando que o milagre venha bater na sua porta. Então, igreja, culto de cura e libertação, sim, a gente precisa ter um nome, mas que isso venha fazer parte do nosso dia a dia. Que a nossa fé, ela venha alcançar milagres que ninguém acredite. Que outras pessoas do mundo venham falar, mas como que aconteceu isso com você? E aí é onde você vai poder abrir a sua boca, testemunhar, evangelizar. Porque, se a gente pensar, essa mulher, 12 anos sofrendo, depois foi curada por Jesus. Imagina o testemunho dela. Imagina o que ela não pôde falar para os seus vizinhos, para a sua família, para os seus amigos, que o Jesus, o Filho do Deus vivo, tinha curado ela. Então, igreja, a gente precisa entender que Deus ele quer que nós se chegamos a Ele. Ele sempre vai estar de portas e de braços abertos para nós. Mas Ele quer ver você em direção a Ele. Aí, o negócio muda. Aí Ele vai começar a fazer coisas que a gente não consegue imaginar. E como eu falei, a nossa mente é limitada. Às vezes a gente almeja aqui, mas Deus está vendo lá na frente e que a gente possa conseguir coisas muito mais altas. Então, como a sua palavra vai dizer, só para encerrar, coloca ali em 1 João, capítulo 5. Que a gente vai entender que a nossa vitória ela depende de uma única coisa. 1 João. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus. É epístola. É lá no finalzinho.
que a gente vai ter a vitória sobre o maligno. Não é a fé do vizinho, não é a fé do irmão da igreja, não é a fé de ninguém, é somente a sua. Foi a fé daquela mulher que fez ela nascer. Porque ela não esperava de ninguém mais. Ela não tinha de quem esperar. Era só ela e Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente fica esperando que a igreja, que os irmãos. Não. Depende de você. E esse versículo está nítido. Se você quiser vencer no mundo, primeiro você vai ter que nascer de Deus. Aleluia. Isso aí. E se você quiser vencer o mundo, você precisa ter fé. Então, igreja, é assim que a gente vai conseguir vencer. É assim que a gente vai conseguir evangelizar, testemunhar o que Deus fez na nossa vida. E a partir disso, eu creio e entendo que o processo ele nunca vai ser fácil. Porque a gente sabe que a gente veio no mundo para sofrer. Porém, a gente precisa entender e crer. O processo é doloroso? Sim. Não vai ser fácil? Não. Mas tem algo muito melhor, tem algo muito mais maravilhoso nos esperando. Então, vai valer a pena, igreja. Eu entendo que às vezes a gente quer dar uma desmoronada, que as coisas começam a levantar na nossa vida e às vezes a gente acha que não tem mais solução. Mas creia que vai valer a pena. Tudo vai valer a pena, porque só de a gente conseguir conquistar uma alma para Jesus, já vai valer a pena. Somente da gente conseguir que a nossa casa sirva a Jesus, a gente já está vencendo. A partir do momento que a gente dizer não para o mundo, não para o pecado, é mais um degrauzinho. E assim Deus vai nos preenchendo. E às vezes quando a gente perceber, a nossa fé vai estar igual a essa mulher, inabalável. Pode passar 1, 2, 3, 12 anos, ou 13 anos, como foi com José, mas ele alcançou a vitória. Então, para a igreja, hoje parece estar muito nublado, nebuloso, mas pode confiar em Deus. Porque não sou eu que estou dizendo, é a sua palavra que está dizendo. Se você for nascido de Deus, se você louvar a Ele de todo o coração, se você viver a Ele de todo o coração, você vai vencer o mundo. Amém? E é isso, igreja. Eu creio e acredito que essa palavra venha tocar os nossos corações e que nós não venhamos somente entrar dentro da igreja, sair dentro da igreja da mesma forma, mas que a gente venha, toda vez que a gente estiver aqui, abrir os nossos corações e falar: Senhor, estou aqui perante a Ti, me transforma, me renova, que eu venha alcançar a fé dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que estão sendo citadas na palavra. Porque se eles conseguiram, se Jesus conseguiu, que veio na forma humana, por que a gente não consegue? Não é difícil, não é difícil. A gente só precisa simplesmente doar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa boca, os nossos lábios para um único Deus poderoso, que é o Deus de Israel. Amém? Amém. Vamos no novo nome do Senhor. Deus poderoso. Glória a Deus, palavra abençoada, né? Tem que permanecer na palavra de Deus, ele é garantido a salvação, garantido, não tem como, né? Aquele que é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, não tem como não vencer o mundo, né? Todos que é nascido de Deus, ele vai vencer o mundo, né? Uma promessa de Jesus, uma promessa da palavra, né? Eu acredito que todos aqui estão nesse propósito, né? De vencer o mundo, né? Glória a Deus. Amém, Deus? Amém. Bênção de Deus. Irmãos, amanhã, em nome de Jesus, né? Eu acredito que Deus preparou para nós, amanhã, vai preparar ainda, né? Vamos fazer um trabalho, né?
Deus, às 7 horas da noite, vamos reunir aqui, vamos trabalhar, nós vamos evangelizar, vamos correr atrás das almas, tá bem? Fui fazendo uma avaliação, né, pelo curso do ano inteiro de 2025, as pessoas que mais trouxe alma aqui. Alguém fez essa avaliação no outro ano? Fez? Pessoas que mais trouxe alma. Primeiro lugar, o Tiago. Segundo lugar, o Alex. Terceiro lugar, a irmã Graça. Os que mais trouxe alma aqui no ano de 2025. Então vamos ver agora esse ano de 2026, quem que vai mais trazer almas para a igreja. Amanhã nós vamos, em nome de Jesus, reunir aqui, a gente vamos fazer um trabalho aí nas ruas, né? Quem aceita a oração, nós vamos orar, né? Quem não aceitar, mas aceita a oração, aceitou visita, a gente vai pegar o endereço, marcar a visita, pegar o telefone, a gente vai fazer uma arrastão, tá bom? Queria ver que o pastor Moacir veio com a filha lá, se ela aceita a visita na casa dela, que mora no IP. Se aceitar, a gente vai lá. Tem uma que mora no IP? Tem? Então, se ela aceitar a visita, nós vamos lá. Tem? Mas eu preciso que o irmão passe para mim no zap, tá? Se ela aceitou, a gente vai criar um mês, vamos lá, vamos fazer uma arrastão, tá? Mais uma coisa, eu esqueci. Domingo, queria fazer um convite para todos vocês. Domingo, os pais de tudo para não perder o culto de domingo. Procure estar todos os domingos na casa de Deus, porque domingo é o primeiro dia da semana, onde você vem buscar Deus em prol da semana toda. Então faz uma forcinha, porque às vezes está vindo gente de fora da igreja, está faltando muito, é até chato para a gente. Quem tem que dar de cordeiro aí é eu, entendeu? Porque os obreiros é difícil, né? Eu comprei lá no sábado das crianças, obreiros, e a outra atendendo aqui no culto, aqui, no altar. Eu estou sem obreiro, fica eu e o pastor Moacir aí na porta, aí, entendeu? É difícil trabalhar com isso. Então vamos ver se todos os domingos, não só os domingos, todos os cultos, né? Os cultos nossos estão 4 horas e meia por semana. Não dá um culto. As igrejas fazem 3, 4 horas cada culto. Nós faz os 3 cultos nossos, 3, dá um culto. Isso aqui no Brasil. Lá na minha terra, lá. Fala aí, meu terra. Lá na minha terra, lá. É 6, 7 horas, um culto. Aí você vê o câncer sair, você vê o demônio sair do corpo da pessoa, entendeu? Então nós precisamos inverter, né, essa situação. Ter os cultos mais longos e mais abençoados por Deus, amém? Bom, Josias, faça favor, meu irmão Graça, senta aqui. Pega uma cadeira. Glória a Deus. Então, domingo, amanhã nós estamos aqui. Domingo, já pegou é rápido. Domingo nós estamos aqui. Amanhã também nós estamos aqui buscando a presença de Deus. E vamos sair para evangelizar. Eu agradeço a cooperação da nossa irmã, tá bom? A irmã mora lá no
Vila Piloto? Eu também moro na Vila Piloto, né? Você vai para a Vila Piloto, onde você saiu daqui hoje? Não? Vai? Você só falou para mim? Dá uma carona com ela? Amém? Glória a Deus, então eu vou sair daqui, eu vou para a casa de Deus. Aleluia. Então vamos ficar de pé nos olhos. Orar a Deus, é uma honra ter a irmã. Se a irmã puder estar cooperando aqui com a gente no domingo, é uma honra receber a irmã aqui. Amém? Eu moro bem do lado do Mercado Dias, bem em frente à escola. Se a irmã quiser vir comigo, eu saio de casa às 6h20 da noite, tá bom?